Nesse belo domingo de fevereiro, eu resolvi fazer um vídeo de utilidade pública, apresentando uma distinção entre o liberalismo e o neoliberalismo. Isso está aí na boca do povo, na imprensa, o tempo todo, que esse cara é liberal, porque o neoliberalismo, etc e tal, sendo que muitos desconhecem que o liberalismo é uma doutrina do século XVIII e o neoliberalismo uma doutrina crítica ao liberalismo do século XIX. Então, pensar estas raízes, essas origens, me parece assim, fundamental para compreender o uso nos dias de hoje, no século XXI, numa sociedade absolutamente diferente, com o sistema financeiro e tecnologia. E aí a pergunta que eu deixo é: será que é possível falar de liberalismo nos termos clássicos no caso do Brasil? Ou mesmo de neoliberalismo? Nós vamos observar esse uso de forma corrente, inclusive no meio universitário, no meio acadêmico. E eu fico sempre me perguntando, peraí, como é que pode haver neoliberalismo no Brasil se não houve liberalismo? É disso que eu quero falar. Mas eu não vou falar isso assim de forma aleatória, eu vou falar a partir de uma fonte. Topa Pensar, Samuel Mendonça. Se inscreva nesse canal e mande para quem topa pensar com conhecimento fundamentado, que não me pertence, eu sou só aqui um intérprete. Aliás, no máximo que nós fazemos na universidade é interpretar o conhecimento. Vamos combinar, hein? Vamos lá. O dicionário, o pequeno dicionário de filosofia do professor Oswaldo Jacóia Júnior, faço referência a esse dicionário, por ser uma fonte recente e até sintética para esse objetivo aqui do YouTube. E também deixando aqui a referência ao professor Oswaldo Jacóia, que é uma referência na filosofia e diria que um dos pensadores aí, de fato, muito importantes no campo da filosofia contemporânea, precisamente. E ele escreve lá no seu pequeno dicionário de filosofia contemporânea. Vamos acompanhar e vou fazendo alguns comentários. Já deu o seu like? Você acha assim que você vai encontrar conhecimento fácil assim, sem dar pelo menos um like? Dê seu like agora, mande para alguém que você conhece no grupo da família, imagina, a família lá discutindo o que é o liberalismo, o que é o neoliberalismo. É óbvio que muitos sabem, mas é óbvio também que muitos não sabem. E aqui o objetivo é de apresentar esse conteúdo para aqueles que não sabem. Os que sabem, paciência de reconhecer de novo aqui alguma coisa do Adam Smith, lá do seu tempo, né, do século XVIII. Escreve Oswaldo Jacóia. Tendo como principal mentor Adam Smith, 1723-1790, o liberalismo é a doutrina central da economia política clássica, que muito influenciou, entre tantos outros, filósofos como Hegel e Marx. Então, assim, se é marxista, você não compreende o marxismo sem compreender antes a teoria política que Marx está, inclusive, criticando. Então, você, que é marxista, estudioso de Marx, da teoria de Marx, do materialismo histórico, dialético, coisa do gênero, necessariamente passou pelo liberalismo e leu Adam Smith. Leu David Ricardo. Não? Então está faltando conhecimento nessa sua doutrina. Não é possível compreender o marxismo sem compreender exatamente o que o Marx está criticando. E ele está criticando, fundamentalmente, essa doutrina, o liberalismo. Hegel também, aí só fazendo um pequeno parênteses, é fundamental, até para entender Marx. E aí é um outro ponto, né? O sujeito quer estudar Marx, quer falar que é marxista, etc e tal, e a pergunta é, o que leu do Hegel? Leu a ideologia alemã? Pô, a ideologia alemã do Marx, você vai observar claramente ali o debate com Hegel. É o texto que é emblemático para mostrar as preocupações de Marx em relação àquilo que já tinha construído Hegel. Então você vai ter que voltar para o Hegel. Você vê que é o meio acadêmico, realmente, quando a gente faz assim um estudo mais cuidadoso, você não vai estudar alguma coisa de forma solta, mas sempre buscar a contextualização. E os autores estão sempre inseridos num contexto, fazendo críticas a um tipo de concepção de homem e mundo do seu tempo. Então não dá para entender Karl Marx sem entender
o liberalismo e sem entender Hegel, fundamentalmente Hegel. Ah, não li Hegel. Sei não, tenho minhas dúvidas se é possível compreender Marx sem a compreensão de Hegel, sobretudo sobre a noção de dialética, sobretudo sobre a noção de história, sobretudo. Pode ser que eu esteja errado. A ideia do espírito absoluto. Continuando aqui, o liberalismo surge da crítica ao mercantilismo e defende o fim dos monopólios protegidos pelo Estado, em favor da iniciativa privada, responsável pelo desenvolvimento das riquezas. Isso é o liberalismo, de forma muito sintética, né? Uma definição de quando surge, em que contexto surge, quem é a principal referência, que é o Adam Smith. É óbvio que há outros autores, mas sobretudo esse, e é assim que nasce. Vamos para o neoliberalismo. O neoliberalismo, por sua vez, e eu estou lembrando de novo a você, quem está escrevendo isso aqui, está no dicionário, pequeno dicionário de filosofia contemporânea, Oswaldo Jacóia Júnior. Busque a fonte. Vai atrás da fonte. Não é para acreditar no que eu estou produzindo aqui, porque crença é alguma coisa que tem que ser superada com a racionalidade. Bota a razão, vai estudar, comprova ou não, e aí vem aqui nos comentários e até diga, é isso mesmo ou não é isso mesmo. O neoliberalismo, por sua vez, é uma doutrina econômica surgida em 1870, 19, a partir da crítica ao liberalismo clássico. Sua principal característica consiste na substituição da teoria do valor-trabalho, de Smith, pela teoria valor-utilidade, segundo o qual o mercado deve ser o mecanismo organizador de toda a vida econômica. Então guarde isso. Valor-trabalho, valor-utilidade. Há uma correlação direta do neoliberalismo, neste contexto do 19, com os utilitaristas. Então, quer entender o neoliberalismo, vai ter de ler necessariamente o Bentham, né? O Jeremy Bentham e John Stuart Mill, no mínimo. Então, esse é o contexto. Por quê? Porque aqui você tem uma substituição. Valor-trabalho por exatamente uma outra teoria que é valor-utilidade. E aí, o neoliberalismo perde força com o surgimento de doutrinas do welfare state e do próprio keynesianismo. Mesmo perdendo, ele recrudesce a partir da década de 1980, radicalizando os mesmos princípios de 100 anos atrás. Não mais no contexto histórico do capitalismo industrial. É evidente que a sociedade mudou para o final aí do século XX, mas sim o do capitalismo financeiro. Então, aqui é uma explicação muitíssimo breve sobre a distinção entre o liberalismo e o neoliberalismo, tendo claro que o neoliberalismo é uma crítica ao liberalismo, e você fica aqui com estas perguntas. É possível falar de liberalismo e neoliberalismo no Brasil? Porque a gente está falando de alguma coisa que nasce no contexto europeu. E o Brasil, você sabe muito bem, historicamente, a nossa história ela é um pouco tardia do ponto de vista do desenvolvimento do próprio capitalismo. E nesse sentido, é possível pensar um pouco sobre essas consequências. É óbvio que hoje o mundo está globalizado, né? Desde o final do século passado, final do século XX, a gente observa esse movimento de globalização. Não é o caso dos séculos XVIII e XIX. Então, é por isso que eu deixo essa pergunta. É possível falar de liberalismo e neoliberalismo no Brasil? Se sim, tá bom. E aí vamos pensar a sua caracterização. Samuel Mendonça, topa pensar, ficou com perguntas? Excelente. Ficou satisfeito? Muito ruim, tomara que não. Fique com perguntas, permaneça com suas dúvidas para a reflexão não parar nunca. Fiquem bem até.